Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao nosso estudo da disciplina de Geografia e hoje nós estaremos estudando a região Sudeste. A semana passada, o assunto anterior, referente aí às atividades da semana passada, nós estudamos a região Nordeste. Lembrando, a região Nordeste possui 9 estados. Vimos algumas características básicas do Nordeste, a distribuição dos estados, o clima, a vegetação, assim como também estudamos a subdivisão da região do Nordeste. Já o capítulo 8, nós daremos continuidade ao estudo da geografia do Brasil e falaremos da região Sudeste. Então vamos lá, falar sobre a região Sudeste. O nosso material, ele apresenta uma imagem, um trator, com um funcionário, uma colhedeira, também a amostra, fazendo aí a extração do café. O objetivo desse capítulo, ou os objetivos, corresponde a compreender as características naturais específicas da região Sudeste, assim também como compreender os aspectos sociais da região, bem como seu desenvolvimento industrial e econômico. E o terceiro objetivo específico é analisar os problemas socioambientais e as estratégias para o desenvolvimento sustentável. É necessário que vocês acompanhem as nossas aulas utilizando aí um marca-texto, porque temos alguns parágrafos que eles são essenciais e fundamentais para marcarmos, porque eles serão fundamentais para processos seletivos, avaliações, e dará para nós maior interação com o assunto estudado. Qual é o primeiro parágrafo que vocês deverão utilizar? É o marca-texto de vocês. E aqui nós temos, olhem só, a escolha de cultivo de café e, portanto, da agricultura como representação do Sudeste pode parecer estranha a princípio, mas se explica pelo fato de que o cultivo desse produto, como já mencionado anteriormente, teve grande impacto no desenvolvimento econômico da região. Teremos que realizarmos um link, a geografia com a história, para compreendermos a região Sudeste, o desenvolvimento do café, porque nós iremos notar que há uma interação entre o processo migratório envolvendo povos europeus, em destaque os italianos, para esta região do Nordeste ou do Sudeste. E aí nós temos a produção do café e o aumento específico da utilização do café no processo agrícola, que leva aí o desenvolvimento dessa região do Sudeste. Um outro ponto a ser observado por nós, assim como no capítulo anterior, é entendermos e compreendermos e nunca esquecermos os estados, que são as unidades da federação, e as capitais da região do Sudeste. A região do Sudeste possui 4 estados, e estas unidades da federação são Espírito Santo, que tem como capital Vitória, Minas Gerais, que tem como capital Belo Horizonte, Rio de Janeiro, que tem como capital Rio de Janeiro, e São Paulo, que tem como capital São Paulo. Observando a população estimada em 2017, percebemos aí que São Paulo passa a ser a unidade federativa do Sudeste com maior número de habitantes, 45.094.866 habitantes. De outro lado, percebemos que o Espírito Santo é a região que possui a menor quantidade de habitantes. Já de outro lado, a densidade demográfica, percebemos que São Paulo também passa a ser a unidade federativa, na verdade Rio de Janeiro passa a ser a unidade federativa com a maior população relativa, que também corresponde à densidade demográfica, que quer dizer habitantes por quilômetro ao quadrado. Em cada quilômetro quadrado nós teremos 381,8 habitantes no estado do Rio de Janeiro. Já de outro lado, nós teremos em São Paulo 181,6, já em Espírito Santo 87,1. Então Minas Gerais passa a ser a unidade federativa aí com menor densidade demográfica do
Sudeste. Então nem sempre ter o menor número de habitantes corresponde aí até a menor densidade demográfica. Caso da Unidade Federativa do Espírito Santo, menor população estimativa, mas em relação à área, percebe que possui densidade demográfica superior ao do estado de Minas Gerais, que passa a ser um estado de grande dimensão territorial. Continuando, nós iremos notar que as paisagens naturais envolvendo o Nordeste, e aí nós temos uma subdivisão para o entendimento do clima, da vegetação, teremos uma análise hidrológica e geológica da região do Sudeste. Mas observando o clima, nós temos o clima do Sudeste sofre influência de diferentes fatores. Marque bem essa palavra, fatores. Fatores aqui, nesse parágrafo está associado a fatores climáticos. Quais são esses fatores climáticos? Latitude, massa de ar e altitude. Relembrando, a latitude passa a ser a distância em graus da linha do Equador. Quanto mais vai aumentando a latitude, nós iremos observar, quanto mais aumenta a latitude, diminui a temperatura. Então, latitude é um fator climático. As massas de ar correspondem às massas de ar que influenciam diretamente a região do Sudeste. Nós teremos massa de ar tropical atlântica, teremos massa polar, que ela vem da região do sul e acaba influenciando essa região. E de outro lado, a altitude, que corresponde às partes do relevo com maior elevação, trazendo aí uma variação climática nessa região do Sudeste. Agora, marque no material de vocês. Na maior parte do território predominam os climas tropical ou tropical de altitude. Então, clima que predomina, tropical ou tropical de altitude. Esses dois tipos climáticos ocorrem principalmente no interior do território brasileiro e nas regiões de planaltos e serras. O clima tropical é caracterizado por exibir duas estações bem definidas, com chuvas mais abundantes durante os meses mais quentes e com menor pluviosidade nos meses mais frios. Ou seja, no verão, aumento das chuvas. No inverno, a diminuição das chuvas, que possa ser a característica específica do clima tropical. Observando ainda a questão climática, notemos que a Unidade Federativa de São Paulo, assim como a capital especificamente, São Paulo, acaba tendo uma influência direta de ações antrópicas que acabam alterando o contexto do meio ambiente. E aí nós perceberemos o surgimento de um fenômeno chamado microclima urbano. O que é o microclima urbano? Marca texto novamente. É um dos principais campos de estudo dos geógrafos que se dedicam a estudar e analisar os efeitos das atividades humanas e procurar maneiras de reduzir seus impactos ambientais. Nas grandes cidades, o desenvolvimento do microclima urbano pode estar associado aqui à inversão térmica, que pode intensificar a concentração de poluição do ar nas grandes metrópoles ou aumentar o fenômeno conhecido como smog. Então, inversão térmica, nós iremos observar aí a alteração climática conduzida pela ação antrópica. E quando fala de smog, nós iremos notar que ela traz aí duas palavrinhas: o smog, fumaça, e fog, corresponde aí a neblina, ou seja, uma neblina ou névoa contaminada com a poluição. E aí nós teremos a presença até de ozônio na troposfera, que pode ocasionar queimaduras na pele das pessoas, ou seja, passa a ser um fenômeno microclima, e esse microclima urbano poderá trazer danos
a interação das pessoas. E ocorre aí pela ação humana, que passa a se envolver questão tecnológica, indústrias e assim por diante. Quando falamos dos aspectos naturais, a vegetação, conforme o mapa da página 22, perceberemos que a região do Sudeste possui uma boa distribuição no contexto da vegetação, porque nós teremos a caatinga, campos, cerrado, florestas subtropical, floresta tropical e vegetação litorânea. Então, uma boa distribuição aí no aspecto ligado à vegetação. Cada uma delas tendo aí basicamente as suas características específicas e bem distribuída. Lembrando que a caatinga, ela apresenta na região norte do estado de Minas Gerais. Continuando ainda, perceberemos que o livro ele nos dará maiores informações também a respeito do relevo. E aí, conforme a página que trata do relevo, a página 24, nós teremos um mapa e nela nós temos aí algumas alterações específicas. Olhem bem no mapa de vocês a diferença de altitude. Sempre o relevo do Brasil nós teremos forma de relevo: planaltos, depressões e planícies. Então, 7 divisões aí do relevo do Sudeste. E esse mapa na legenda vai trazer algo bem interessante para nós. Tipos de rochas. Nós temos o cristalino e nós temos rocha sedimentar. Lembrando que as rochas sedimentares são as que temos em maior destaque no território brasileiro. Logo, perceberemos que essa região do Sudeste apresentam 3 dos tipos divisórios do clima: planaltos, depressões e planícies. Nós iremos encontrar apenas uma planície, 2 depressões e 4 formas de relevo aí planalto. Ou seja, o Sudeste está em uma elevação que traz aí o que nós vimos na questão do tipo climático, o clima tropical de altitude influenciando estas áreas. Notemos que os planaltos são áreas antigas e irregulares com formação de serras, escapas e depressões. No estado mineiro, a depressão sertaneja e do São Francisco limita a bacia hidrográfica do São Francisco. As planícies da região sudeste são litorâneas e se estendem por todo o litoral, porém em faixa tão estreita que por vezes não chegam a formar uma unidade geológica no mapa, mas com maior alongamento no litoral do estado do Espírito Santo, tornando aí bem mais visível essa planície no litoral do Espírito Santo. Temos também no Sudeste 3 dos 5 pontos mais elevados do Brasil. São eles: o Pico da Bandeira, localizado em Minas Gerais, em divisa com o Espírito Santo, com 2.891 metros, a Pedra da Mina, em Minas Gerais, divisa com São Paulo, com 2.798 metros, e o Pico das Agulhas Negras, no Rio de Janeiro, divisa com Minas, com 2.790 metros. Ou seja, percebemos aí, e temos aí um dos pontos mais elevados do Brasil. E observando, percebemos que, localizado em Minas, com divisa com o Espírito Santo, ou Minas com divisa em São Paulo, aí vem Agulhas Negras, localizado no Rio de Janeiro, com divisa com Minas. Então, Minas tendo aí essa variação do relevo, apresentando grande altitude nessa distribuição do nosso território. Já a hidrografia, perceberemos que a hidrografia do Sudeste é importante não só em termos ambientais, mas também em relação a questões econômicas, tanto nas águas continentais, superficiais e subterrâneas, como nas águas oceânicas. Então, associarmos a questão do estudo hídrico, iremos notar que está associado ao setor da mobilidade, o transporte, assim como também como fator econômico, onde que as extrações poderão sobrevirem da água, como a extração de animal, a pesca, mas o grande destaque está associado à extração de minérios. O grande destaque aí nós teremos pré-sal, a extração do petróleo.
Continuando sobre a hidrografia, percebemos que no Sudeste nós temos regiões hidrográficas do Paraná, do Atlântico Sudeste, do São Francisco e do Atlântico Leste. A nascente do Rio São Francisco está na Serra da Canastra e por volta de 37% da região hidrográfica está no estado de Minas Gerais. Das cabeceiras do rio até a região centro-norte do estado, cerca de 630 quilômetros, encontram-se o chamado Alto São Francisco. Apesar de sua maior importância estar relacionada aos estados nordestinos, em Minas Gerais, principalmente nas regiões mais setentrionais, lembrando aí, setentrionais ao norte, o rio desempenha papel importante no abastecimento e na irrigação de lavouras. Então nós temos aí a questão hídrica do Sudeste, mas quando falou em Sudeste, falou de rios, vem um que é destaque em nossa mente, principalmente pela questão da poluição. Que rio é este? O Rio Tietê, que passa a ter grande importância no escoamento de produtos pela hidrovia Tietê-Paraná. Em 2016, estima-se que mais de 8,3 milhões de toneladas de produtos foram transportados pela hidrovia, principalmente soja, farelo de soja, cana-de-açúcar e milho. Porém, falou no Rio Tietê, nossa mente associa apenas ou exclusivamente a questão da poluição. Falando no Nordeste, nós temos a questão hídrica também associada à questão do aquífero do Guarani, ou seja, o sistema aquífero Guarani, o SAG, está na região Sudeste. Aquífero é um conjunto de rochas permeáveis que apresentam condições para armazenar água. E o grande destaque global do aquífero do Guarani, que passa a ser o maior aquífero em extensão territorial. Então, dimensão territorial passa a ser considerado aí o maior aquífero. Nessa região também nós temos a importância hídrica ligada à extração do petróleo. E para nós o grande destaque pré-sal, que é a camada que fica abaixo da camada de sal no subsolo oceânico, de onde o Brasil explora petróleo de alta profundidade. E destaque aí das reservas brasileiras provadas de petróleo em 2015, nós teremos Rio de Janeiro com percentual de 81,2%, Espírito Santo de 8,5%, São Paulo de 4% e os outros estados no contexto global, Brasil, o nacional, 6,3%. Continuando, nós temos essa parte aqui, eu peço a vocês que leiam, tem uma informação bem importante a respeito aí de Trindade, Martim Faz, as ilhas brasileiras mais distantes da costa. Então leia aí, é bem importante, seria um zoom para compreendermos esse contexto do estudo da região do Sudeste. Vamos dar continuidade. Desenvolvimento industrial e econômico. Nós iremos notar que indústrias no Brasil, destaque para a região Sudeste, destaque para São Paulo. E aqui nós temos um ponto a ser marcado. Essa situação é resultado de diferentes atividades econômicas e do processo histórico. Quais são as atividades econômicas? Lembram da abertura do capítulo Café? Foi importante. E de alguns processos históricos. Os italianos, quando chegaram aqui, ficaram nessa região do Sudeste. Eles já tinham basicamente conhecimento estratégico do desenvolvimento industrial e favoreceu, de certa maneira, uma visibilidade mais ampla para o processo da industrialização do Brasil nessa região do Nordeste. É fato que recentemente a participação percentual da região Sudeste vem diminuindo, mas ainda assim, em 2014, 54,9% do PIB nacional foi proveniente da região. Então, mesmo com a diminuição, o Sudeste passa a ser importante no processo da indústria, assim como da economia. Teremos, na questão econômica, destaque para a agropecuária e também para a mineração nessa região. E vale ressaltar uma palavra importante no cenário da economia, que é um conceito importante, que é balança comercial, que passa a ser o saldo entre as importações e as exportações quando ocorre um superávit ou balança comercial favorável. Significa que as exportações foram maiores do que as importações, porém poderá acontecer o déficit ou balança comercial desfavorável. As importações superam as exportações. Destaque da agropecuária
agropecuária, nós iremos notar que os estados de São Paulo e Minas Gerais têm maior desempenho na produção agropecuária, agricultura e pecuária, do que os demais estados do Sudeste. Então, São Paulo e Minas destaque aí na agropecuária. No contexto histórico da nossa república, tivemos um período a chamada, conhecida café com leite, que era o destaque desses estados, a criação de gado e a produção do café. Então, esses dois estados brigando aí exclusivamente no processo da administração nacional. Mesmo assim, o Espírito Santo sobressai na produção de café, silvicultura para celulose e fruticultura. E o Rio de Janeiro se destaca na produção de hortaliças e frutas. Então, esse parágrafo aqui é importante vocês marcarem para terem conhecimento a mais e aprofundarem o nosso saber. Na página, fecha com a palavrinha chamada royalties. Que passa a ser isso? Os royalties do petróleo são indenizações que as empresas petrolíferas pagam aos estados, aos municípios, ao Comando da Marinha e ao Ministério da Ciência e Tecnologia, pelas atividades de exploração e produção de petróleo e do gás natural. Então, royalties do petróleo. Dando continuidade, nós iremos prosseguirmos e perceberemos um outro ponto fundamental, a questão da indústria, na página 31. A história da industrialização brasileira se confunde com a história de industrialização do Sudeste. Isso porque foi principalmente nos estados dessa região que se desencadeou esse processo em nosso país. No início do século XX, o Brasil era uma economia essencialmente agrícola, com a maior parcela da população vivendo na zona rural. O café, produzido principalmente no estado de São Paulo, era a base da economia. Esse estado, por isso, dispunha de toda uma infraestrutura voltada para o escoamento da produção, bem como capital acumulado proveniente dos lucros com a economia cafeeira. Então, nós temos aí um ponto fundamental, o capital, o dinheiro acumulado pela produção agrícola do café. Os conflitos internacionais e a grande crise econômica que se espalhou pelo mundo a partir de 1929, no Brasil afetou a produção do café, acabaram comprometendo as exportações brasileiras e também impondo a necessidade de se produzir internamente o que era antes importado. Então, importávamos, agora pela crise tivemos que ampliar a produção, tendo aí os fatores do acúmulo de capital favorecendo com esta produtividade. E aí nós perceberemos São Paulo sai na frente no que nós chamamos da industrialização. Voltemos um pouco, a industrialização inicia na Inglaterra, no século XVIII, século XIX, Estados Unidos, Alemanha, França, Itália, começam a se industrializarem. Os países europeus da região ou na divisão regional continental ocidental, assim como os Estados Unidos, passam a fazerem parte do que nós chamamos de países pioneiros da industrialização, ou começaram a industrialização de maneira bem mais rápida. Já o Brasil, assim como a Argentina, como o México, passam a serem chamados países de industrialização tardia, ou seja, demoraram no processo da industrialização. Mas o século XX caracteriza aí o processo industrial brasileiro. Retornando, século XIX inicia o olhar para a industrialização no Brasil com o Visconde de Mauá, mas o grande destaque, século XX, e há dois governadores fundamentais, dois presidentes fundamentais para compreendermos a industrialização no Brasil. Não esqueça o nome deles, o Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek. Continuando, a região Nordeste traz para nós um olhar sobre a distribuição dos setores, setor primário, setor secundário, setor terciário. Lembram? Setor primário, agricultura, pecuária e extrativismo. Setor secundário, a indústria. E setor terciário,
abrange aí comércio e serviço. Por que nós estamos falando isso? Olha esse parágrafo a ser marcado. Apesar do notável desempenho e da grande importância na economia do país, a indústria não é a atividade com maior participação na economia da região. O setor terciário, que abrange o comércio e a prestação de diversos tipos de serviços, tem a maior participação na composição do PIB dos estados, representando mais de 50% na maior parte deles. Então, o fato se deve também pela grande diversidade de atividades do setor, que inclui o comércio, o transporte de mercadorias e a movimentação de cargas, além de centros de ensino, hospitais e afins. Lembrando, questões turísticas que também associa a esse aspecto. E falou de turismo, vamos relembrar os estados. Quais são os estados da região do Sudeste? São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas. São Paulo não passa a ser uma cidade de turismo para passeios, mas São Paulo passa a ser uma cidade movimentada, porque é uma cidade associada à questão do capital. Então as viagens para São Paulo estão mais associadas ao trabalho do que ao turismo. Mas falou em Rio de Janeiro, destaque para o turismo. E aí vem para nós questões socioambientais. Notemos que nessa região do Sudeste é possível que não seja levados em consideração os problemas que tais atividades provocam, sobretudo os impactos sociais e ambientais. Esses impactos geralmente ocorrem de forma unificada, pois ao afetar o ambiente, atingimos a vida de todos os seres que dependem dele, incluindo as pessoas. Que impactos nós poderemos percebermos aí? E aí nós temos imagens para relembrar aí alguns impactos. Trabalhadores limpando a área contaminada por vazamento de óleo. Então, impacto socioambiental ocasionado aí diretamente por problemas técnicos associados a petrolíferas. São impactos também que poderão associar, pelo que nós observamos, enxurradas, rompimentos de barragens, que no estado de Minas Gerais passou a ser destaque nos últimos anos por meio dessa grande crise associada aí. E aqui vem um destaque: de acordo com a estimativa, aproximadamente 50 milhões de metros cúbicos de lama de rejeitos foram lançados sobre o solo ao longo do Vale do Rio Doce. Lembram lá? A barragem de Mariana. Então nós temos aí problemas associados a problemas ambientais associados aí a estas questões. Então nós temos esse capítulo com abrangência, tendo o objetivo também de despertarmos o nosso olhar para a questão da importância do desenvolvimento sustentável. O que quer dizer isso, desenvolvimento sustentável? Desenvolva, mas sem ocasionar destruição ao meio ambiente. Desenvolva de maneira em que possamos ter uma ampliação direta à continuidade do meio ambiente. Desenvolver sem comprometer, desenvolver de maneira em que nós possamos viver em harmonia com o meio ambiente, que passa a ser aí o destaque final dessa parte explicativa. Então vamos dar uma pausa, hora de estudo e desenvolvermos atividade. Para nós, uma alegria termos esse momento com vocês. Continue estudando, porque nós não perderemos em estudarmos. Temos muito a ganharmos. Forte abraço.